A Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão de arbitragem, tem a honra de recebê-los para o webinar Atualidades da Arbitragem Comercial, painel 3, Arbitragem no Direito Empresarial, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês das Crianças. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Rui Janone Dourado, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Bom dia a todos. É com enorme prazer que a gente realiza esse evento, que tem como mote uma obra que foi desenvolvida pela comissão, e começo assim agradecendo aos coordenadores que propiciaram que essa obra caminhasse e viesse a ser publicada. Então, eu agradeço ao Gustavo Von, a Vera Cecília Monteiro de Barros, ao Asdrubal Franco e também a Cartier Latam, que foi quem produziu e editou essa obra. Sem eles, nós não teríamos conseguido essa, eu diria, uma façanha, porque foi feito no meio de uma pandemia, em que todos estavam isolados, e ainda assim nós conseguimos trabalhos de excepcional qualidade, e sem a coordenação dessas pessoas, e eu também participei dessa coordenação, mas dessas 3 pessoas que eu citei, realmente não teria sido possível, e também aqueles que acabaram, como os que estão aqui nesse painel hoje, a Paula, Felipe, Rafael, Luiz Fernando, que também se dispuseram a doar seu tempo na elaboração de artigos para a composição dessa obra. Aproveito também para agradecer ao presidente Caio, que nos deu a honra de fazer o prefácio do livro, e com isso, sem demorar mais aqui nessa abertura, passo a palavra a quem vai moderar o debate, e é a doutora Paula Abi. Paula, com você a palavra. Rui, obrigada pelo início aqui desse painel. Então, esse é o nosso 3º painel de uma série que a gente está fazendo, como o Rui disse, né, da Comissão Especial de Arbitragem, com os autores do livro Atualidades da Arbitragem Comercial. E o nosso painel de hoje vai tratar sobre arbitragem no direito empresarial. Então, a gente tem aqui hoje 4 painelistas, com 4 artigos diversos que compõem o nosso livro. São temas distintos que são abordados de forma bem específica por cada um dos painelistas aqui no nosso livro, mas que conversam entre si. Então, por isso eu tenho certeza que a gente vai ter bastante sinergia e ótimos debates no dia de hoje. Como previamente combinado entre nós, os debatedores eles vão fazer uma explanação de 10 a 15 minutos sobre cada um dos artigos, e o restante do nosso tempo a gente vai usar para debater algumas questões relacionadas a eles. Então, por isso, também podem mandar suas perguntas pelo chat, que eu vou direcionando cada uma delas por aqui. Gostaria de agradecer aos debatedores, ao Felipe Moraes, Rafael Costa, ao Luiz Guerreiro e ao próprio Rui Dourado, que, como combinado, vão falar nessa ordem. E dizer que é uma alegria estar nessa mesa ao lado de vocês, ainda que virtualmente, e poder moderar esse painel com pessoas e temas tão relevantes. Eu vou apresentar cada um na abertura de cada fala, ok? Assim fica mais fácil da gente organizar o nosso painel. E aí, sem maiores delongas também de minha parte, vamos começar com o Felipe Moraes. O Felipe, que é sócio do Azevedo Sete Advogados, ele é doutorando em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, pela USP, é mestre também em Direito Privado pela PUC de Minas, diretor do CEBAR, do Comitê Brasileiro de Arbitragem, professor do IBMEC,
E, além de advogado, também atua como árbitro em vários procedimentos arbitrais envolvendo disputas societárias, operações de M&A, disputas envolvendo o setor de energia, dentre outras matérias. O Felipe vai falar sobre o artigo dele agora, que trata de arbitragem e insolvência. Então, Felipe, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigada. Muito obrigado, Paula. Bom dia a todas e a todos. Muito rapidamente, aqui dentro do tempo que me foi conferido, eu gostaria de agradecer o gentil convite que me foi formulado, primeiro para participar dessa obra, ao lado de colegas tão qualificados, né? A própria doutora Paula, que está aqui hoje como nossa moderadora, é uma das profissionais que também contribuiu para essa obra, e agradecer também a oportunidade, o convite para estar aqui hoje nessa série de debates aqui de webinars promovidos pela Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo, e esse meu agradecimento, então, eu faço na pessoa do Dr. Rui Dourado, nosso presidente aqui da comissão, que muito bem está liderando aqui os trabalhos, então é um privilégio também poder contribuir como membro dessa comissão tão ativa e que sempre se engaja e se envolve em projetos relevantes aqui para o desenvolvimento da arbitragem em São Paulo e no Brasil. Bom, o tema, como a nossa moderadora já adiantou no meu artigo, foi sobre arbitragem e insolvência, um tema que, a meu ver, continua atual. Houve um desenvolvimento, a gente vai poder ver isso rapidamente nessa introdução, principalmente capitaneado por boas decisões do Poder Judiciário em relação ao tema, sobretudo aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Existe um acordo muito debatido, citado, a meu ver, muito bem fundamentado, de lavra do desembargador Pereira Calças, e também um acordo do STJ de relatoria da ministra Nancy Andrighi, sempre muito citado também. Então, a meu ver, é um tema que continua atual. Esse avanço que houve, primeiro capitaneado um pouco pela doutrina, mas principalmente pela jurisprudência, isso mostra a importância também desse diálogo com o Poder Judiciário e a importância que o Poder Judiciário tem em relação a determinados temas que passam aqui pela arbitragem. E, no final das contas, como a gente vai ver, hoje parte desse avanço está refletido no texto legal, então passou a ser admitido expressamente pelo direito brasileiro, sobretudo agora pela reforma recente da Lei 11.101, promovida pela Lei 14.112 de dezembro de 2020, né, para os comercialistas e principalmente para quem trabalha com RJ e falência. Alguns brincam que foi uma boa notícia, que veio ali no final do ano, exatamente no próximo ali do Natal, né? Bom, o tema ele está subdividido e, a meu ver, é uma forma até adequada de tratá-lo entre falência e arbitragem, ou seja, quais são os efeitos decorrentes da utilização da arbitragem em relação a uma sociedade que tem a sua falência decretada e, num segundo momento, essa interface, essa análise da convivência, conforme nós vamos ver, é possível, desde que ocorra de uma forma harmoniosa, entre a arbitragem e a recuperação judicial, tema também que passa pelo artigo aqui do Rafael Costa. Então, vou tentar me ater mais a alguma parte do tema, que eu sei que provavelmente ele pode abordar também na participação dele, esse conteúdo. A primeira questão que se coloca é a utilização da arbitragem, não só no Brasil, mas em alguns outros países, ela passa pelo critério de análise da arbitrabilidade objetiva, né? Ou seja, quais matérias eu posso submeter à arbitragem. O direito brasileiro ainda adota uma posição relativamente mais conservadora, que trata do critério que utiliza o critério da patrimonialidade e também o critério da disponibilidade do direito. E uma questão que se colocava no passado, hoje, a meu ver, menos, se ao decretar a falência, se esses direitos não se tornariam indisponíveis, né? Então, esse foi um primeiro ponto que se colocava anteriormente. A meu ver, eu já sustentava isso não só nesse artigo, em outros estudos, e boa parte também dos profissionais que se dispuseram a escrever e a estudar
o tema também já o fizeram no passado, no seguinte sentido, de que o falido, sim, perde a capacidade de dispor sobre aquele patrimônio, mas o patrimônio continua sendo disponível. Não é à toa que a própria essência do processo concursal, sobretudo da falência, é exatamente promover essa liquidação do patrimônio, essa alienação do patrimônio, exatamente para pagar os credores na ordem que a lei nos apresenta. O que ocorre é que quem passa a administrar esse patrimônio é o administrador judicial. Então, de fato, o falido não mais tem disponibilidade sobre aquele patrimônio e, no caso da falência, sim, o administrador judicial pode dispor daquele patrimônio desde que observado algumas condições legais, como, por exemplo, a solicitação de autorização judicial após ouvidos os credores ou o comitê de credores. Mas isso mostra, no primeiro momento, que não há uma indisponibilidade daquele patrimônio, então não há uma incompatibilidade, a meu ver, em relação ao critério utilizado pela lei brasileira para se aferir à arbitrabilidade objetiva. Além disso, uma questão muito debatida, sei que o Rafael também trata no artigo dele, que são os efeitos da decretação da falência em relação à convenção arbitral, né? E, primeiro, a arbitragem ela emana da vontade da parte, ela tem, sim, uma natureza contratual na sua origem e, portanto, poderia ser interpretada aqui como um contrato bilateral nos termos do artigo 117 da Lei 11.101, que autoriza, que confere a possibilidade do administrador judicial dizer se vai cumprir ou não, de acordo com os interesses da massa, determinados contratos, ou seja, esses contratos eles não se resolvem pela falência, mas é conferido ao administrador judicial essa possibilidade de dar ou não cumprimento a alguns desses contratos de acordo com o interesse da massa. O que ocorre aqui, a meu ver, e a gente vai ver que, em certa medida, as alterações na lei endereçaram também essa preocupação, mas o que ocorre já na minha análise em relação a esse ponto da matéria é exatamente uma interpretação de que os efeitos da cláusula compromissória ou do compromisso arbitral eles são imediatos, né? A partir do momento em que a parte escolhe a arbitragem por meio de uma cláusula compromissória, imediatamente ela já está enfim, exercendo aquele efeito que a gente chama de positivo da cláusula, ou seja, de escolher a jurisdição arbitral e, numa face correspondente e talvez antagônica, também o efeito negativo de excluir da competência do Poder Judiciário a possibilidade de apreciar aquelas matérias, de modo que, a meu ver, é um contrato, ainda que a cláusula compromissória seja entendida como um contrato enquadrável aqui na interpretação do artigo 117, o que por si só já é questionável, porque ela pode ser interpretada como um contrato, mas é bastante peculiar. Ainda que se enquadre a cláusula de arbitragem como um contrato aqui para a interpretação do artigo 117, a meu ver, ela já produziu os seus efeitos a partir do momento em que ela foi pactuada, não havendo que se falar, portanto, em interpelação do administrador judicial para dizer se vai cumprir ou não aquela cláusula. Além disso, um outro tema também, o stay period, né, o período de suspensão das execuções em face do falido, né? Antes o texto legal falava das ações e execuções em face do falido, mesmo antes das alterações que a gente já vai tratar aqui na lei de falência, o meu entendimento de boa parte da doutrina era de que a arbitragem já se enquadrava na exceção prevista anteriormente no artigo 6º, parágrafo 1º, exatamente por demandar, por se tratar ali normalmente no escopo dessas arbitragens de demandas onde se discutem quantias ilíquidas, né? Então, a natureza ali é de processo cognitivo e, a meu ver, também já havia no texto legal original uma autorização expressa que permitiria prosseguir com a arbitragem mesmo diante da decretação da falência, ou seja, ela não estaria ali alcançada por esse stay period, na minha opinião, exatamente pela exceção do artigo 6º, parágrafo 1º. E aí, já passando propriamente para essas alterações recentes promovidas no texto legal por meio da Lei 14.112, de dezembro de 2020, um primeiro ponto que foi adicionado exatamente nesse artigo 6º
É o seguinte: o parágrafo 9º diz que o processamento da recuperação judicial ou da decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração do procedimento arbitral. A meu ver, aqui o legislador endereçou de forma acertada 2 pontos que causavam ali alguma discussão a respeito do tema. O primeiro, exatamente esse período do stay, então está dentro aqui do escopo desse artigo 6º, então deixa claro que não impede a instauração do procedimento arbitral e não implica necessariamente aqui na sua suspensão, e também endereçou aquele ponto do artigo 117, embora, a meu ver, tenha feito isso aqui no artigo 6º, no início do texto legal, na medida em que menciona expressamente que não autoriza o administrador a recusar a eficácia da convenção arbitral. Aqui a interpretação, a meu ver, que deve ser feita é de que está tratando exatamente da hipótese de interpelação do administrador para dizer se vai cumprir ou não, como se fosse um contrato bilateral nos termos do artigo 117. Então, a primeira alteração relevante foi essa, e já endereçada aqui pelo legislador. O artigo foi elaborado enquanto o projeto de lei ainda tramitava, mas já endereçava aqui esses pontos à época, enquanto parte do projeto de lei. Além disso, a alteração legal endereçou também uma modificação nas atribuições do administrador judicial, previstas no artigo 22, e aí no caso da falência, no inciso 3º, a linha C passa a incluir ali nas incumbências do administrador judicial a relação não só de processos judiciais que tenham a massa falida ali como parte, sucedendo o falido, como também passou expressamente a incluir aqui a menção aos procedimentos arbitrais. O que, a meu ver, também era a interpretação que já deveria ser feita em relação ao texto anterior e que agora passa expressamente a constar do texto após essas alterações promovidas pela Lei 14.112, né? Ou seja, equiparando os processos arbitrais aos processos judiciais, também no momento de relacioná-los, seja aqui na incumbência do administrador judicial, nos termos do artigo 22, inciso 3º, como também do devedor, no caso de recuperação judicial, já, daqui a pouco passando já para outro tema, no momento em que ele apresenta a sua petição inicial, com o artigo 51, inciso 9º, que passa a também criar essa obrigação de elencar as arbitragens em curso no momento em que se lista os processos atualmente em curso. Tem ali aquele devedor, no caso da falência, como parte. Além disso, um outro tema importante, seria possível, se discutia, seria possível não celebrar a convenção de arbitragem após a decretação da falência. Em algumas vezes, algumas pessoas, alguns colegas sustentavam que, a princípio, não seria possível, porque após a decretação da falência, haveria ali a indisponibilidade dos bens do falido. Nós já tratamos aqui na primeira parte desse debate, né, ou dessa introdução ao tema. Então, a meu ver, também é possível, sim, celebrar a convenção de arbitragem após a decretação da falência, e a discussão talvez mais latente que se coloca a respeito desse ponto é se eu precisaria ou não de uma autorização judicial para isso. Aí aqui a doutrina diverge um pouco a respeito. Eu particularmente entendo que não, mas se a massa falida ficar responsável por recolher custas decorrentes de uma possível arbitragem, como normalmente é pactuado, né, em dividir entre as partes esses custos da arbitragem, aí eu entendo que seria sim necessário, não para incluir a cláusula compromissória, mas porque aquela cláusula compromissória representa um compromisso em utilização de recursos financeiros da massa. Ou seja, se a cláusula compromissória dispuser que a contraparte ficará responsável por recolher integralmente os custos de uma possível arbitragem, entendo que não precisa dessa autorização judicial para celebrar uma convenção de arbitragem após a decretação da falência. Por outro lado, se celebrarmos uma cláusula de arbitragem da forma tradicional, em que as partes estão assumindo de lado a lado
a sua responsabilidade pelos custos do procedimento, aí eu entendo que talvez sim devesse requerer essa autorização judicial, não pela escolha da via jurisdicional eleita, mas por assumir custos que podem vir a ser imputados à massa em razão da opção pela arbitragem. Eu também pontuei no artigo que já havia desde 2016 um enunciado aprovado nas jornadas do Conselho da Justiça Federal, na primeira jornada de prevenção e resolução de litígios, que em certa medida passou também a um ponto que passou a ser endereçado aqui pelas alterações que nós já tratamos. Por fim, sem também extrapolar aqui o tema que me foi conferido, um ponto que eu acho relevante tratar dentro do universo da recuperação judicial, um ponto bastante debatido, polêmico, e há uma decisão recente no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que endereçou o tema, que é a análise da possibilidade ou não de se incluir a cláusula arbitral no plano de recuperação. Eu não vou tratar desse tema, porque acho que talvez o Rafael o faça, porque eu sei que ele trata muito bem do tema no artigo dele, mas é um tema polêmico, e aí eu gostaria, sim, de me ater ao último ponto que eu trato aqui no artigo, a meu ver, talvez um dos mais debatidos e polêmicos, e que ainda talvez mereça um debate mais exaustivo na doutrina, e seguramente vai demandar aqui a intervenção do judiciário em alguns momentos, exatamente a interação entre o juízo da recuperação judicial e o juízo arbitral em relação às obrigações previstas no plano de recuperação, ou seja, são obrigações que foram aprovadas na esfera do juízo da recuperação, mas que têm natureza da ordem societária. Então, se eu tenho uma cláusula compromissória estatutária e, por outro lado, no plano de recuperação há, por exemplo, uma reestruturação societária, basta analisar o rol do artigo 50 da Lei 11.101, um rol meramente exemplificativo, mas que trata ali, em alguns incisos, como, por exemplo, no segundo, terceiro, sexto, e outros, reestruturações societárias, né? Então, por exemplo, aumento de capital social, cisão, incorporação, fusão, ou seja, matérias que estariam ali, a meu ver, sujeitas à cláusula compromissória estatutária. Então, a meu ver, o que deve ser feito aqui é exatamente uma interpretação que busque uma harmonia entre as jurisdições. Então, não cabe, a meu ver, ao árbitro ou ao tribunal arbitral dizer se a obrigação do ponto de vista de cumprimento do plano foi atendida ou não, cabe sempre ao juízo recuperacional, concursal, dizer se o plano foi cumprido ou não, determinar uma eventual convolução em falência, enfim, mas também cabe à jurisdição arbitral exatamente resolver as disputas quando esse devedor leva à assembleia de acionistas, não de credores, o tema para ser deliberado. E por quê? Qual que eu acho que é o tema, o ponto central que nos impõe essa harmonia entre as duas, entre a esfera arbitral e a recuperacional? O próprio artigo 50, que trata desse rol exemplificativo, ele deixa muito claro que deve sempre ser observada a legislação pertinente. Em alguns incisos, ele menciona respeitar os direitos dos sócios, ou seja, não há, a meu ver, uma prevalência do sistema recuperacional que nos permita retirar alguns direitos garantidos pela legislação societária. Então, a meu ver, deve ser observado sempre essa competência do juízo arbitral, que vai também analisar os temas que são levados à assembleia de acionista, ainda que em decorrência de uma obrigação aprovada no plano de recuperação judicial. Enfim, dentro do tema que me foi conferido, eram esses os pontos que eu queria trazer aqui para os debates. Agradeço novamente a palavra e devolvo aqui para a nossa moderadora, a doutora Paula. Muito obrigado. Felipe, sim, vou dizer aqui, né, não chamei ninguém aqui de doutor, porque somos todos colegas da mesma comissão, e, por favor, não se sintam também obrigados a me chamar de doutora. Então, Felipe, muito obrigada, foi muito clara essa explicação, já fiz minhas anotações aqui para a gente colocar algumas questões para debate, e
para que a gente possa puxar o gancho, né, de algumas discussões do que foi já trazido pelo Felipe. Já vou, na sequência, passar a palavra aqui para o Rafael Costa. O Rafael, que é advogado, ele é mestre em Direito Político e Econômico, é doutor em Direito Internacional, professor também de Direito e Negócios. O Rafael vai dividir com a gente um pouco do artigo que ele escreveu, que aborda alguns aspectos relevantes da arbitragem empresarial, e dentro desses aspectos, alguns já mencionados pelo Felipe aqui, relacionados à recuperação judicial e falência. Rafael, a palavra está com você. Obrigada. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço o convite do Dr. Rui, da doutora Paula, dos colegas Felipe e Luiz Fernando, para a gente usar essa expressão, né? Deixando o doutor um pouco de lado. E é uma alegria poder debater com vocês, né? Com os demais que nos estão assistindo. Realmente se trata de uma temática muito importante, que vem ganhando bastante corpo ultimamente, né? No cenário empresarial. Então, tratar sobre esses aspectos relevantes, que foi o artigo, a proposição, vem de encontro ao que nós estamos enfrentando hoje no mercado. Nós vemos as empresas optando, né, pela via arbitral, pois a decisão a ser proferida é uma decisão tecnicamente mais robusta, muitas vezes. Você vai ter uma pessoa especializada que vai trabalhar com aquela questão, vai analisá-la com profundidade, vai ser muitas vezes mais assertiva na solução da controvérsia, o que realmente atende à necessidade da empresa. Sem contar algumas vantagens que nós temos no aspecto da arbitragem, né? A eficácia de título executivo judicial da sentença arbitral, a irrecorribilidade, ou seja, a celeridade, né? Uma decisão arbitral muitas vezes é tomada antes, né? O tempo de duração de uma decisão arbitral é mais rápido do que na justiça comum, do que a via judicial. Então, tem vários atrativos que têm feito as empresas repensarem, né, e usarem dessa via, que nós sabemos dentro da justiça multiportas, que compreende a mediação, conciliação e arbitragem, né, nós tivemos dentro aquelas ondas renovatórias de acesso à justiça, que nós, para aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar mediação, conciliação e arbitragem, nós sabemos que essa via é uma via facultativa para direitos disponíveis e situações, obviamente, que envolvam transações. Como bem colocado pelo colega Felipe, quando nós falamos nesses direitos que podem ser submetidos à arbitragem, e eventualmente uma empresa que esteja passando por uma situação de recuperação ou de falência, dependendo do quadro, surgem essas questões. Existia uma cláusula compromissória anterior à situação, ao ingresso em recuperação judicial, ao pedido de recuperação judicial. É válida ou não é válida essa disposição? Sim, claramente é válida, né? Tanto que é uma questão que foi debatida e houve essa lei recentemente aprovada, 14.112 de 2020, mais precisamente no artigo 6º, parágrafo 9º, fala que o processamento da recuperação ou a decretação da falência não autoriza o administrador a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração do procedimento arbitral. Ou seja, a leitura que eu faço, acredito que vai de encontro ao do Dr. Felipe, no sentido de que, obviamente, o legislador buscou legitimar, né, essas cláusulas pregressas, no sentido de que elas devem continuar tendo validade, continuar produzindo efeitos, e não é porque houve agora o pedido de recuperação, e obviamente vai acontecer uma transformação, algumas métricas, algumas medidas que foram previamente pactuadas vão ser redefinidas, mas não significa que a eficácia daquela decisão anterior tomada perca efeito, ou seja, ela vai continuar surtindo efeitos, entendeu-se por bem dar, portanto, robustez a esse instrumento, que é um instrumento de acesso à justiça, né? E caso houvesse uma disposição em sentido diverso, nós teríamos um enfraquecimento, obviamente, das situações que já haviam sido previamente pactuadas. Portanto, isso foi uma grande vitória, né, para quem trabalha, para quem milita nessa área, o que denota aí uma preocupação do legislador em cada vez dar mais credibilidade à arbitragem no âmbito das controvérsias empresariais. Como bem colocado também pelo Dr. Felipe, no artigo, eu procurei trabalhar justamente sobre esses aspectos
relevantes, trabalhando sobre situações que sempre surgem dúvida, né? E, obviamente, que colidem, né? Você tem o interesse de um novo corpo de acionistas, você tem o interesse de um administrador que muitas vezes muda a gestão dentro da empresa, aí dentro disso o escopo de trabalho, o foco, as pretensões mudam. Como lidar com tudo isso, né? Como que nós vamos tentar legitimar o que estava acontecendo anteriormente e a partir de agora? Aí vai um pouco da importância do administrador em atender ao conselho de administração, bem como o conselho de acionistas, ver o que faz mais sentido e tentar seguir por essa via, fazendo pedidos e tentando justamente fazer a convergência entre o juízo recuperacional, ou da falência, e o da arbitragem. Obviamente que são instâncias complementares, mas a partir do momento que você ingressa com a via arbitral, de uma certa forma você está abrindo mão naquela situação da via judicial. Mas quando nós estamos falando de um processo que está em trâmite no plano recuperacional e é um pedido, ele não está dizendo propriamente apenas fazendo menção à questão da arbitragem, sim a outras situações que estão sendo ventiladas, que a empresa vem sofrendo e que precisam ser demandadas, né? A questão de dívida, a questão de passivo trabalhista, a questão de incorporação, fusão, cisão, enfim, M&A e outras operações que são também muito importantes e que precisam ser efetivamente deliberadas. Então, tem que ser, sim, uma sincronia, e eu vejo com bons olhos essa nova lei, pois ela realmente mostra esse caráter de convergência entre as instâncias, mas, ao mesmo tempo, fortalece, na minha percepção, a via arbitral. Então, eu procurei trabalhar exatamente sobre essas questões, dando, obviamente, um panorama geral no artigo, trabalhando sobre uma visão mais, digamos assim, geral, sobre o que seria uma cláusula compromissória, um compromisso arbitral, uma é anterior, a outra é posterior ao conflito, né? Algumas questões polêmicas eu coloquei envolvendo arbitragem e execução concursal, que seria a recuperação judicial, extrajudicial e a falência. Então, são temáticas muito controversas, mas eu vejo com bons olhos esses avanços obtidos por essa nova lei e é possível, portanto, verificar que nós estamos colhendo frutos nesse aspecto da recuperação. Em síntese, eu gostaria de apontar também a questão do controle judicial sobre a sentença arbitral. Isso é muito importante, que nós saibamos que o mérito das decisões arbitrais não podem ser analisados pelo juiz de direito, pelo juiz togado, né? Então, ou seja, a partir do momento que houve a renúncia e você optou pela via extrajudicial, aquilo que for efetivamente deliberado vai fazer lei entre as partes e está sujeito à irrecorribilidade. Contudo, há situações em que é possível você pedir a nulidade da sentença arbitral. Obviamente, aí você estaria ingressando em juízo, arguindo o desrespeito à lei. Nessas situações, o juiz teria a possibilidade de analisar e ver efetivamente se houve alguma situação desconforme que caracterizasse a nulidade da sentença arbitral. Então, esse controle judicial, ele é possível, mas ele é excepcional, somente se você tiver elementos suficientes que justifiquem esse reconhecimento, essa deslegitimação da decisão proferida pelas câmaras, né? Enfim, em síntese, foi sobre isso que eu procurei trabalhar no artigo. Obviamente que gostei muito da apresentação do Dr. Felipe, eu acho que ele ponderou essas questões que estão ainda controversas sobre a mediação, sobre a arbitragem e a questão da falência e do pedido recuperacional, mas eu também entendo que deve ocorrer essa convergência entre as duas instâncias e, sim, não deve o administrador deslegitimar as decisões, a submissão à cláusula compromissória anterior ao conflito e deve, sim, dar sequência, pois esse é o intuito dessa nova legislação e vai de encontro ao interesse de querer atender as empresas da melhor maneira possível. Acredito que seja isso.
Doutora Paula, encontro à disposição para eventual pergunta. Rafael, muito obrigada. Vou deixar minhas perguntas para o final, como combinado entre nós. Então, vou aproveitar para passar a palavra agora para o Luiz Guerreiro. O Luiz, que é advogado, né, graduado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é especialista em negociação e mediação pela Northwestern University, visiting scholar na Columbia University, também professor universitário e autor de diversos artigos jurídicos e de livros, advogado aqui em São Paulo também. Então, Luiz, por favor, a palavra é sua. Luiz vai falar sobre questões envolvendo arbitragem e M&A. Paula, obrigado pela apresentação, pela condução do painel, pela organização também do painel. Quero agradecer também ao Rui, né, o presidente da nossa comissão, que num período bastante desafiador, conduziu aqui a nossa comissão, parte presencial, parte online, com o mesmo brilhantismo. Um projeto fantástico desse livro, que nasceu, né, e agora estamos aqui também discutindo os temas que tivemos a oportunidade de tratar. Também agradeço o convite por ter participado. Ao Felipe e ao Rafael também por partilharem a comissão, esse livro e esse webinar, né? Eu ouvi e li também os artigos do Felipe e do Rafael, e é interessante notar a semelhança, embora os temas se relacionem, não sejam tão próximos assim, do desafio que a gente tinha, né? Em vários momentos foram mencionados termos em inglês, né? A gente falou de stay period, tem tantos outros aqui, cram down, fresh restart, né? Isso para a recuperação no âmbito recuperacional, que mostra uma mudança de viés, né? A legislação brasileira de 45, né? A legislação original, vamos dizer assim, concursal, ela tinha uma matriz italiana, uma matriz mais processual de liquidação dos bens, né? E a legislação de 2005, também com a reforma recente, ela se aproxima muito mais da legislação norte-americana. E daí o inglês dominando essa análise, né? Ou em alguns termos, aí no original inglês, e esse é exatamente um problema que eu tive também, né? Porque quando a gente fala de M&A, né, a gente já está falando um termo em inglês, fusões e aquisições, ou mergers and acquisitions, né? E isso é interessante porque pode parecer um anglicismo puro ou um pedantismo, né, de quem trata, mas essa tradução, em alguns momentos, ela é fundamental. A ideia do artigo surgiu quando eu fui despachar no STJ um caso de earn-out. E aí o ministro, muito sinceramente, olhou para mim e falou: doutor, o que é earn-out? E aí, preço condicional, ministro. Então, quer dizer, a gente precisa, de algum modo, ajustar, né, a disciplina, porque essas operações com investimentos estrangeiros, etc., elas são feitas, né, com essa linguagem, mas a gente precisa adaptar para o nosso direito. Quando não, essas situações não terminam num vazio, né? Quem lida com contratos estrangeiros ou contratos com estrangeiros encontra uma redação que é bastante comum. Não se indenizam danos indiretos. Isso, para o direito brasileiro, é dizer um nada. Porque no direito brasileiro só se indenizam danos diretos. Eu preciso do nexo causal. Não tem indenização para algo que não é direto. E essa tradução acaba ficando. Alguém, algum dia, achou interessante colocar essa disposição num contrato em português e isso ficou, né? Quando não, isso piora, porque aí dizem, não, olha, os contratos
as obrigações aqui não indenizam lucros cessantes, que são danos indiretos. Já tem gente até conceituando lucros cessantes como danos indiretos, o que é de uma gravidade tremenda. Mas essa foi a ideia do artigo, e também trazer os impactos que isso gera para o processo arbitral, né? Os influxos que isso pode gerar para o processo arbitral com elementos de common law, né? O processo de common law tem lá suas especificidades, tem um processo de discovery que nós não temos no Brasil. No Brasil, ao contrário, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Se eu achar que aquela circunstância pode me prejudicar, eu simplesmente não apresento. E no direito americano, no direito inglês, especialmente no americano, não. Eu tenho que abrir um grupo de documentos para que a parte contrária que diga se aquilo é interessante para ela ou não. Então, é uma outra matriz que vai se encontrar, muitas vezes, nesse tipo de operação, né? Então, o início da análise, ou pelo menos o recheio, vamos dizer assim, da análise, ele parte de cláusulas tradicionais desse contrato de M&A, desse contrato de fusões e aquisições, que, em geral, faz referência à compra e venda de empresas. E aqui, o estabelecimento técnico-teórico, ele não é lá muito diferente de uma compra e venda do direito romano que chegou modernamente ao nosso direito. Eu tenho um elemento essencial, objeto, tenho outro elemento essencial, que é o preço. Agora, a questão do preço, ela é uma questão interessante. Eu mencionei aqui o earn-out, né, o pagamento condicional. Como a empresa é um organismo vivo, do momento em que eu decido comprar, em que eu manifesto o meu interesse de compra, e a parte vendedora manifesta o interesse de venda, N circunstâncias podem acontecer, né? Até a pandemia. Então, a empresa que tinha um determinado patamar de faturamento, por exemplo, ela pode ver esse patamar se multiplicar amplamente. E isso a gente verificou em casos de pandemia, casos na pandemia, e em casos também de recuperação judicial. Eu me recordo de uma empresa que o ano passado passava por um processo de recuperação judicial, iniciado em 2019, só que essa empresa fabricava respiradores. Em 2015, em 2020, essa empresa explodiu o seu faturamento e saiu quase que automaticamente da recuperação judicial, por conta dessa alteração. Se nós trouxermos essa circunstância para uma compra e venda, essa empresa poderia atingir patamares de lucro líquido, né, de faturamento, extremamente diferentes entre a assinatura do contrato de compra e venda e a finalização desse contrato que a gente chama de closing, né, o fechamento desse contrato. Então, esses elementos, considerado esse caráter dinâmico da atividade empresarial, eles podem ser projetados pelas partes. E é por isso que existe esse tal desse preço condicional, esse tal desse earn-out. Eu pago um valor fixo e projeto resultados ao longo de alguns anos que vão gerar gatilhos para o pagamento desses vendedores. Eu tive um determinado lucro, o vendedor recebe tantos reais a mais. E assim se segue. Então, é, de fato, uma compra e venda, mas é uma compra e venda com aspectos específicos direcionados para as características da atividade empresarial. Uma outra cláusula que é bastante importante é a cláusula de declarações e garantias, né, as chamadas Reps and Warranties, que são as declarações e garantias sobre a situação daquele bem. Algo que se aproxima, de algum modo, daquilo que a gente conhece como vícios redibitórios, né? O vendedor garante determinadas circunstâncias e, de outro lado,
Atingidas essas circunstâncias, o preço se mantém, não atingidas, o comprador pode buscar, inclusive, a redução desse preço, né? Considerando que aquelas circunstâncias não foram verificadas na prática. Isso ganha uma importância maior para aquelas empresas que estão vinculadas ou precisam seguir regras de agências reguladoras, né? Nesse contexto, a conformidade com a Agência Nacional de Saúde, com a Anvisa, é um aspecto essencial do negócio, e aí esse tipo de cláusula também ele ganha uma outra característica, né? Além disso, cláusulas também de adverse change são cláusulas que ganharam relevância e ganharam destaque com a pandemia, né? Estou falando aqui das cláusulas MAC e MAI, né? Essas cláusulas se aproximam da onerosidade excessiva e até mesmo da força maior, o que pode permitir ajustes no cumprimento da obrigação ou, para a parte da doutrina, nos casos de força maior, até mesmo um rompimento da obrigação, né? Importante mencionar que pandemia nunca foi, pelo menos no Brasil, uma hipótese de força maior. Foi, sim, hipótese de ajuste, se muito, das obrigações, né? Isso para essa pandemia que nós enfrentamos, e se voltarmos ali 100 anos também para a pandemia de gripe espanhola, a disciplina aplicável foi exatamente a mesma, né? Houve uma moratória e não um rompimento das obrigações, como seria o caso da força maior, né? Aqui, tentando me aproximar um pouco do Felipe e do Rafael, as operações de compra e venda também, elas são muito verificadas em procedimentos de insolvência, né? A alienação de UPIs, né, de unidades produtivas individuais, ela é uma atividade, muitas vezes, de M&A, e muitas vezes é uma forma típica de financiamento da empresa em recuperação, né? Então, todas essas cláusulas aqui, elas se misturam a esse processo a partir de uma previsão no plano de recuperação judicial para que essa alienação ocorra. E isso aproxima, né, nossos artigos, isso aproxima os temas que tratamos, né? A nova lei traz outras formas aí de financiamento, um dinheiro eventualmente de fora, com o Deep Finance, né, o financiamento do devedor em dificuldade, mas a alienação de unidades produtivas, o M&A em empresas em recuperação ou reestruturação é algo de bastante destaque. Além disso, também eu acho que vale mencionar, né, cláusulas de garantia, que são outras questões também que geram muito debate e muitos casos relativos a isso. Essas cláusulas, elas guardam uma parte do preço para o momento da efetivação de determinadas condições ou de determinados termos, e aí não ocorrendo nenhum prejuízo, não aparecendo nenhum passivo, esse valor é liberado para os vendedores. Normalmente, nesse meio tempo, esses passivos surgem, né? E aí a discussão, ou eles se efetivam, se materializam. E aí a discussão entre as partes, ela ganha uma relevância, gerando mediações, arbitragens e etc. Falando um pouquinho, já nessa parte mais final da minha exposição, sobre o processo de solução de conflitos, é normal que as partes citem ou façam referência a métodos consensuais prévios de solução de conflitos. Então, por exemplo, a indicação de terceiros, de profissionais de contabilidade ou empresas de contabilidade para a verificação, para a indicação de determinados parâmetros, né? Se esses parâmetros foram atingidos ou não. Não é comum, de outro lado, que o judiciário e os árbitros tornem esses procedimentos como vinculantes, né? Não raro, embora esse procedimento tenha ou não sido realizado previamente,
é comum que ocorra uma perícia, né, um profissional de confiança do julgador na arbitragem ou no judiciário, né? Então, esse é um quadro que tira, de algum modo, essa efetividade ou essa celeridade que essa métrica, que esses procedimentos estabelecidos entre as partes poderiam trazer. É importante mencionar que o procedimento, nesse tipo de discussão, como é também em discussões de engenharia, ele pode se tornar, ou ele se torna muito técnico. Como eu mencionei, questões de contabilidade, elas aparecem em determinadas ou em variadas dessas cláusulas e precisam ser endereçadas por profissionais especializados, né? Muitas vezes os contratos também dizem, olha, eu preciso seguir as regras contábeis vigentes. Então, eu preciso de um profissional contabilista, porque ele é o único que pode se manifestar sobre a legislação contábil ou as regras contábeis. O Tribunal de São Paulo, esse caso não foi recorrido a uma sentença, inclusive anulou a sentença arbitral via uma sentença judicial, num procedimento de anulação, como mencionado pelo Rafael, porque o profissional era um economista, tratando de regras de contabilidade, quase como um exercício ilegal ali da profissão ou da atividade de contabilidade. Procedimento, como eu mencionei no início, ele acaba, de algum modo, contaminado por aspectos de common law, né? Há algo que não ocorre no judiciário, que é relativamente comum na arbitragem, que é o procedimento de hot tubbing, que é um desdobramento da atividade pericial com debate cara a cara, quase uma acariação entre os peritos, né? O perito indicado pelos árbitros, muitas vezes, e os assistentes das partes debatendo o conceito técnico e as consequências para o negócio a partir da interpretação daquele conceito técnico. Tentando não me alongar aqui, acho que essa foi um pouco a ideia do artigo, eu consegui passar por todos os pontos. Agradeço e me coloco à disposição. Obrigado a todos. Obrigada, Guerreiro. Foi sim, deu para a gente pegar a essência do artigo, questão de todas as cláusulas e dos aspectos legais dos contratos de M&A e como eles aparecem nas arbitragens. E vou passar aqui já automaticamente a palavra para o Rui Dourado, nosso presidente da comissão, advogado. Rui, com 30 anos de experiência no contencioso empresarial, foi conselheiro da OAB São Paulo, presidente, né, como eu disse, da nossa comissão de arbitragem da OAB, e ele vai falar sobre o artigo dele, né, escrito no nosso livro, falar sobre a arbitragem e os deveres dos administradores à luz da dinâmica do mercado de capitais. Então, Rui, a palavra está com você. Obrigada. Obrigado, Paula. Eu vou tratar desse tema que você comentou. O meu artigo foi feito em coautoria com o Felipe Ribeiro Frois, que é meu colega de escritório, e acho que ao final aí da minha fala, todos vão perceber que, de fato, existe uma linha, um fio condutor que une todos esses artigos, porque, no final do dia, o que a gente está falando aqui é de como um procedimento arbitral, na essência, ele deve ser bem conduzido e atender à expectativa das partes. Como o Rafael mesmo colocou aqui, a arbitragem traz uma série de vantagens em relação à jurisdição estatal e como um instituto que eu considero ainda relativamente novo no nosso país, ele está passando por um processo de depuração, de aprimoramento, uma série de coisas que a gente precisa ainda enfrentar e discutir. E discutir de forma franca, de forma verdadeira. Talvez desse painel aqui, eu que talvez tenha a liberdade poética para falar de forma mais crua, na medida em que a minha atividade ela é preponderantemente
de advogar, de estar no dia a dia da advocacia. Eu não tenho a carreira acadêmica como os meus colegas, então eu me sinto muito mais à vontade, muitas das vezes, para tecer críticas não pela crítica, mas a crítica no sentido de colocar os pontos que, de fato, afligem os operadores do direito, os técnicos, os árbitros e o próprio judiciário, porque se a coisa não vai bem aqui, você acaba, por mais que exista a limitação para se levar as sentenças arbitrais ao judiciário, é onde elas acabam chegando e o judiciário acaba tendo que se pronunciar de uma forma ou de outra e acaba também trazendo críticas da comunidade arbitral, porque entende que o judiciário está se miscuindo em questões que não deveria. E, para o mercado de capitais, que foi aquilo que a gente tratou no artigo especificamente, a questão da segurança jurídica ela é fundamental. A questão da transparência ela é fundamental. E, quando a gente quis fazer esse artigo, nós pensamos uma das qualidades, entre aspas, da arbitragem, que é a confidencialidade. Apesar de não existir essa previsão na lei 9.307, ela é usada de forma quase que em 100% das cláusulas compromissórias que são construídas pelos operadores do direito, é colocado, inclusive, nos contratos, né, de M&A, né, nas cláusulas compromissórias ainda de empresas que depois possam vir entrar numa RJ, a previsão dessa confidencialidade, sobre os mais diferentes pretextos muitas vezes legítimos e outros, a meu ver, simplesmente porque se coloca em todas, então vamos colocar aqui também. Não se pensa na essência e do porquê dessa essencialidade, dessa confidencialidade. Então, nós procuramos tratar nesse artigo essa questão da confidencialidade não prevista na lei, mas prevista na maioria das cláusulas compromissórias e na maioria dos regulamentos das câmaras, à luz do que prevê a regulação do mercado de capitais e da própria Lei 6.404, que é a lei das SAs, onde você tem artigos específicos que obrigam aos administradores de companhias de capital aberto a exercer a sua função de forma que ele haja com diligência, com lealdade, e ele tem lá um dever específico de informar. Pois bem, e aí começa talvez a grande dicotomia, né, nessa situação, porque na medida em que nós vemos hoje um aumento expressivo nas arbitragens envolvendo o mercado de capitais, basta ver os números da Câmara B3, e como isso vem tendo uma curva de crescimento acentuado, e não por acaso, isso faz parte também do amadurecimento do mercado de capitais brasileiro e da sua, ainda concentrado, mas hoje ele já se torna um pouco mais, entre aspas, popular, na medida em que você trouxe novos regulamentos e possibilitou a entrada de pessoas menos qualificadas, mas que estão ali operando nesse mercado, inclusive pessoas físicas dentro das suas casas, dos seus computadores, fazendo operações na Bolsa. Isso tem trazido um aumento, obviamente, nas disputas, nas discussões. E então, veja, a questão da cláusula compromissória com a previsão da confidencialidade, embora pareça que, tratando nesse nosso artigo, né, que especificamente faz a relação com o mercado de capitais, tem, de fato, no final do dia, uma relação com todos os assuntos que foram tratados aqui pelos meus antecessores. Porque se do mercado de capitais, ou
se numa empresa que está envolvida no mercado de capitais, uma empresa de capital aberto, ela vai para um litígio e lá esse litígio é tratado de forma confidencial, na medida em que está previsto isso na sua cláusula compromissória, no regulamento da Câmara, você passa a divulgar para os seus acionistas, para a sociedade como um todo, informações que não são na sua plenitude. Isso acaba por, de certa maneira, dificultar o entendimento, seja do acionista, ou seja da comunidade como um todo, de como aquela sociedade pode ser afetada por uma decisão arbitral, que pode, muitas das vezes, dependendo da sua magnitude, levá-la até a uma situação de pré-insolvência, pode afetar algumas das cláusulas mencionadas aqui pelo Guerreiro. Então, até que ponto essa confidencialidade ela é absoluta, né? Até que ponto ela realmente deve ser levada até as últimas consequências quando nós estamos falando de empresas listadas em bolsa que, pelas regras da B3, ela tem que observar uma série de requisitos de governança, de compliance, etc., etc., e na hora em que surge um litígio relevante de um ou diversos acionistas, ou entre a empresa e seus controladores ou minoritários, enfim, isso é simplesmente divulgado nas suas notas de que existe o litígio, mas qual a natureza, qual o objeto, qual o risco efetivo disso, quais provas estão lá colacionadas, que perícia está sendo feita aqui nesse processo, nada disso é revelado. Isso vem sendo discutido na CVM, o ex-presidente Marcelo Trindade já tratou desse tema, inclusive em artigos, em palestras. Por quê? Porque, a par de tudo isso, o sistema continua sendo o de observar a confidencialidade. E, com isso, você propicia... eu não estou dizendo que esta seria a regra, mas aqui, dando um passo à frente, você acaba que as informações, tudo aquilo que não é claro, tudo aquilo que não está exposto de forma transparente, dá margem à manipulação de informação, a tão propalada e propagada e etc., fake news. Então, assim, o investidor mal intencionado ele pode vir a dizer que possui uma informação XYZ, que, na verdade, ele pode não possuir, a respeito daquela demanda, daquela arbitragem, e, com isso, afetar preços da própria ação daquela companhia. Então, a crítica, ou não chega a ser uma crítica, mas aquilo que eu coloco no artigo, que eu e o Felipe colocamos no artigo, é que, embora haja essa questão, que inclusive é muito privilegiada realmente, está em primeiro lugar, foi feita uma pesquisa da Queen Mary, e entre aqueles que se utilizam, os usuários da arbitragem, e, em primeiro lugar, como qualidade do Instituto, é a confidencialidade. Então, não é algo realmente lateral, algo que deva ser menos levado em conta. Realmente é algo importante. Porém, em situações específicas, me parece que deveríamos mitigar a utilização indiscriminada e absoluta desta confidencialidade. Criar mecanismos que, óbvio, que se tem lá questões comerciais, as questões que a gente já sabe que estão colocadas como importantes, que naturalmente até já seriam objeto do segredo do tão antigo segredo de justiça, quando você entra com uma ação, e você diz, olha, eu tenho aqui informações de clientes, informações de fornecedores, eu não posso divulgar isso abertamente, porque
vai dar informações a meus concorrentes. Então, naturalmente, isso já é tratado de forma confidencial. E, na arbitragem, isso ainda não se encontrou um ponto de equilíbrio, que, a meu ver, é importante, até porque existe, de fato, esses dois mundos, né? Você tem o Instituto da Arbitragem, com seu arcabouço legal, que não prevê a questão da confidencialidade, mas, como é algo consensual das partes, as partes podem, no final, decidir, definir como esse processo vai caminhar, e os árbitros vão ter que seguir, diferentemente de um juiz que pode ir lá e interferir na vontade da parte. Aqui, o árbitro tem que subjugar aquilo que os contratantes definiram naquela cláusula, mas, em situações específicas, onde também você tem artigos de lei, como 153 ou 157 da Lei 6.404, o administrador tem uma série de deveres. E, a meu ver, da forma como está hoje, ele fica, inclusive, vulnerável a amanhã ter uma responsabilização. Ainda que ele diga, não, mas eu estou cumprindo o que está naquela cláusula. Mas espera aí, mas o que tem maior peso aqui nisso? É você atender o que está dito lá ou é você cumprir com o seu dever fiduciário perante aos seus acionistas, perante a comunidade que está no mercado de capitais? Então, é isso que a gente vai tratando ao longo do artigo, e, inclusive, trata também dessa questão da possibilidade da mitigação da confidencialidade. E aí eu vejo como é uma situação que eu acho que cabe até aqui uma... Eu não sei se vocês já viram isso, mas existe... Eu gostava muito de assistir, às vezes, no YouTube, as palestras, os contos lá do Ariano Suassuna, que ele, infelizmente, já faleceu, e uma delas, ele trata lá de uma questão que ele diz que, talvez até nos dias de hoje, usar essa palavra possa parecer pejorativo, mas ele diz que ele gostava muito, ele se interessava muito pelos doidos. E que o pai dele, quando foi governador da Paraíba, inaugurou lá uma clínica psiquiátrica pública para atender as pessoas que tinham transtornos mentais. E que, no dia da inauguração, como essa clínica, inclusive, ela aplicava uma técnica que se chamava cura pelo trabalho, então, eles tentavam colocar essas pessoas não simplesmente internadas, mas fazendo coisas, trabalhando. Os primeiros pacientes ingressaram na inauguração trazendo carrinhos de mão, né, de obra mesmo. E um deles veio com um carrinho de mão virado ao contrário, empurrando o carrinho de mão de cabeça para baixo. E aí um dos integrantes lá da comitiva do governador chegou para ele: escuta, você está com o carrinho de cabeça para baixo, vira ao contrário. Aí o sujeito virou para ele e falou assim: você é doido? Se eu virar, vão encher de pedra para eu carregar. E eu acho que a gente aqui tem que realmente desvirar o carrinho, botar as pedras dentro e começar a carregar essas pedras e levar para a discussão. A gente precisa começar a ter uma discussão profunda e séria, sem reserva mental, sem pensar simplesmente no seu umbigo, mas pensar no efetivo aprimoramento da arbitragem. A arbitragem, vocês acompanham e têm visto, apesar de alguns dizer, já vi pessoas escreverem, inclusive, a arbitragem sob ataque do judiciário. Não está sob ataque do judiciário. A arbitragem ela está passando por um momento de aprimoramento, são as dores do crescimento, né? O número de arbitragens hoje nas câmaras cresceu tremendamente. E, com isso, obviamente, surgem as insatisfações pelas decisões, etc. E, quando eu digo encher o carrinho de pedra, de ter as discussões, é porque também, na hora em que a gente mitiga a questão da confidencialidade, na hora que você torna essa obrigação de ter uma revelação um pouco mais ampla daquilo que está sendo discutido em arbitragens envolvendo empresas que estão inseridas no mercado de capitais, você acaba também trazendo com isso uma obrigação maior e uma
responsabilidade maior daquele julgador de dar decisões melhores, de ser mais honesto com a sua convicção e não ficar vinculado a outras tendências. Então, a questão que a gente trata nesse artigo, ela transcende, ela é muito mais ampla, apesar dela ter tido aqui todo um começo, meio fim, um racional e muito aderente às questões legais, mas tem outras questões que a gente pode trazer para dentro desse barco e que a gente vai ficar aqui uma manhã inteira discutindo o porquê disso, o porquê daquilo, trazendo conceitos os mais diversos possíveis, seja lá de fora, seja daqui, questões que envolvem, a meu ver, a questões de M&A está muito vinculada à questão, principalmente no Brasil, de segurança jurídica. E você traz segurança jurídica com o quê? Com transparência, com clareza, com aquilo que você sabe que pode contar no final do dia. Então, tudo isso pode trazer mais... eu acho que contribui mais para a transparência, para a confiabilidade no Instituto, para a confiabilidade nos administradores que estão no topo daquela pirâmide na companhia, maior interesse pelo mercado de capitais, por aqueles que querem entrar, e nós vemos realmente hoje uma série de arbitragens envolvendo companhias muito relevantes no nosso país e que os acionistas não têm o acesso devido àquilo que está acontecendo e que pode impactar tremendo, inclusive nos seus dividendos. Se amanhã sai uma sentença condenatória de uma empresa em bilhões de reais e ela não tem e ela não divulga isso de forma adequada ao mercado, obviamente que no momento em que ela tiver que cumprir esse laudo arbitral, isso vai impactar a companhia. Então, acho que essa mensagem que eu queria trazer aqui, a provocação, na verdade, que eu queria trazer, a gente não tem a resposta para tudo, não existe uma conclusão, porque eu acho que tudo é construído, mas é importante que a gente leve essa discussão de forma verdadeira, franca, converse com os órgãos reguladores. A CVM já vem estudando, parece que já existe um grupo lá estudando formas de regular essa situação, mas as empresas, na verdade, as empresas estão sempre na frente do órgão regulador. Então, elas já deveriam ou poderiam estar criando mecanismos, até ajudando a desenvolver melhores práticas no que tange a informações oriundas de arbitragens em companhias de capital aberto. Acho que é isso, acho que eu fiquei dentro aí do tempo e volto a palavra para você, Paulo. Muito obrigado aí a vocês todos. Eu que agradeço, Rui. Obrigada. E eu sei que o Rui tem horário, então eu vou tentar direcionar aqui uma pergunta, fazer um link, né, entre as falas de vocês e tentar direcionar uma pergunta relacionada especificamente ao artigo do Rui. Depois volto a palavra com outras perguntas, porque eventualmente se o Rui precisar sair, como ele nos disse, Rui, fica à vontade, tá? Por favor. Bom, vocês trouxeram aqui, né, gente, dados muito relevantes do setor, que mostram que o que a gente já sabia, mas em forma de dados, então fica claro que a utilização da arbitragem tem aumentado de forma exponencial, especialmente com foco nesses conflitos complexos, como envolvendo contratos de M&A e algumas outras operações societárias. De fato, o foco do que a arbitragem tem que ser, né? Mas, de outro lado, a gente também teve, em caso no contexto social que a gente está vivendo, né, da contexto econômico, um número enorme de pedidos de recuperação judicial e de falência. Né? Esse número de pedidos cresceu largamente, especialmente nesse ano, depois que a gente teve aí a entrada em vigor da Lei 14.112, que o Felipe mencionou, que alterou a legislação referente à recuperação judicial e à falência. Até imagino que muitas empresas estivessem segurando, né, os seus pedidos, esperando a nova legislação entrar em vigor para despejar tudo no judiciário. E essa realidade, né, que a gente tem hoje, os dados que vocês trouxeram mostram isso, faz com que essas duas temáticas, que podem parecer um pouco distantes uma das outras, na verdade, tenham muitos pontos de contato. E como vocês aqui puderam mostrar.
Daí, então, é que vão decorrer algumas das minhas perguntas aqui, não só em relação a esse cenário de recuperação judicial das empresas, né? E desse link que pode haver entre a arbitragem e os procedimentos de recuperação ou de falência em si, mas também com o fato do que o Rui trouxe aqui, que a gente precisa, diante de todo esse contexto que a gente vive econômico, de muita transparência e de muita segurança jurídica. Não só para que a gente possa ter procedimentos, né, que sejam considerados mais adequados e mais corretos, para que eles sejam cada vez menos impugnados perante o judiciário, mas também para que a gente tenha, né, investidores querendo investir nessas empresas que estão em recuperação judicial, atuar enquanto financiadores, né, de novos projetos, na aquisição de UPIs, enfim, nessas operações societárias. Considerando tudo isso, Rui, no teu artigo, você comenta algo que me parece que ainda seja também um ponto de cinzento, né, para nós da comunidade arbitral, que é a inexistência de precedentes arbitrais ou de uma jurisprudência arbitral que possa nos trazer um pouco mais também de transparência e de tranquilidade, de segurança, de saber como é que as câmaras estão aplicando, decidindo questões relacionadas a esses conflitos societários, né? Que isso poderia trazer uma transparência maior, uma segurança maior para que a gente opere melhor essas arbitragens e possa também dar essa segurança às companhias. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso e também abrir a palavra aos demais para falar um pouquinho desse tema. Aliás, é bom registrar aqui que o regulamento da CANSA-CBC está em audiência pública, então vamos contribuir lá com aquilo que a gente acha que pode ser importante para melhorar. De fato, aliás, Paula, a CANSA-CBC está propondo, ela está criando um sistema, um banco de dados com essas decisões e tentando, na medida em que as partes autorizam, e algumas delas já, inclusive, perguntam de antemão para as partes se autorizam a divulgação dessas sentenças, obviamente descaracterizando a decisão, né, de quem está lá participando, mas a grande dificuldade disso ainda é as partes autorizarem, porque elas dizem que, ainda que tire meu nome, na hora que lê, vai saber aonde, quem, como, de que jeito, porque você acaba identificando, né, por aquilo que está colocado. Mas, realmente, isso é uma questão que não é só aqui, é no mundo inteiro que se discute, porque é importante a gente ter um mínimo, ainda que se diga, mas cada painel é um painel, cada árbitro, ainda que o árbitro possa já ter julgado de um jeito, ele está em outro painel, ele pode ser julgado de outro, enfim, tem uma liberdade maior do que no judiciário de ficar vinculado às decisões. A arbitragem tem uma dinâmica diferente do processo judicial, ele é muito mais profundo, você trata de questão, às vezes da mesma questão, mas de outra forma, e a produção técnica, a produção de prova é diferente. Então, isso é um lado. Mas, ainda assim, eu acho que seria importante aprimorar e encontrar um mecanismo, ainda que fosse um ementáriozinho, o nome dos árbitros que participaram, ou do árbitro único que tenha participado, com a identificação de como ele pensa um determinado assunto. Eu acho que isso seria importante, né? Como que ele vê a questão de uma cláusula de um earn-out, e se ele acha que é tal condição ou houve a tal condição ou não, mas que você identifique ali nele a tendência como ele pensa, porque isso é como a gente faz no judiciário. Quando você chega no Supremo, chega no STJ, ou mesmo no Tribunal de Justiça, você já mais ou menos consegue entender ou saber para onde vai o teu caso, olhando decisões anteriores. Então, eu acho que existe, sim, uma forma de fazer isso, que seria
tentar identificar de forma ainda que muito restrita e sem abrir detalhes, ou simplesmente pega aquela decisão, aquela sentença arbitral, descaracteriza ela e publica, isso eu acho que não funciona. Mas eu acho que tem outras formas de se fazer isso e que vai ajudar na segurança e numa leitura melhor de como aquela pessoa pensa sobre um determinado assunto. Obrigada. Felipe, por favor. Obrigado, Paula. Acho que o Rui tocou em pontos aqui relevantíssimos, né? Não só no artigo, mas agora também respondendo a sua pergunta. De fato, com certeza, o Guerreiro também vai concordar, imagino que o Rafael também, para quem atua bastante com esse tipo de arbitragem, ou de M&A, ou societária, esse é o ponto talvez mais sensível, um dos pontos mais sensíveis do momento, né? Exatamente uma constatação de que a gente não tem muito acesso a como o direito vem sendo aplicado pelos árbitros. As considerações que eu teria aqui, né? Primeiro, o Rui tocou num ponto relevante. Algumas instituições, como o CANSA-CBC, a própria CCI, já há algum tempo têm disposições no regulamento que autorizam a publicação desses trechos de decisões, suprimindo ali informações que permitissem identificar o caso. A própria Camargo, que é representada também pelo Dr. Luiz Guerreiro, que é um dos vice-presidentes, a Câmara do Mercado, né, a B3, mas, de fato, para a instituição é sempre muito desafiador trabalhar nessa publicação, imagino que seja o ponto hoje em discussão na CCBC, e quando as câmaras passaram a perguntar para as partes se elas autorizariam a divulgação das decisões, talvez a CCI tenha sido uma das pioneiras, o que eu sinto, na minha visão de advogado, gostaria de ouvir os demais também, é como se as partes quisessem saber como o direito vem sendo aplicado, mas não no meu caso, né? Eu não estou disposto a abrir mão da minha confidencialidade máxima para ter acesso a essas decisões. Pelo menos a minha relativamente reduzida experiência, mas nos casos em que eu tive aqui, principalmente na CCI, que sempre faz esse tipo de pergunta, sempre o cliente prefere que não seja divulgado, né? Mesmo no início do caso, normalmente eles fazem já essa pergunta ali no momento da assinatura da ata de emissão, do termo de arbitragem, né? Essa primeira percepção, que o mercado de fato clama por isso, seria talvez interessante para entender como o direito está sendo aplicado, mas o que eu sinto é que as empresas não estão ainda muito seguras em abrir mão um pouco dessa divulgação para ter o benefício comum em relação a essas decisões. E para quem atua bastante na área, como o Rui muito bem colocou, às vezes, sabendo o que está sendo discutido, você sabe qual é a companhia, né? Uma determinada discussão pontual sobre uma oferta de ações, ou uma operação em um determinado setor, ou que discutiu exatamente um determinado tipo de cláusula específica e um evento específico. Para quem atua no mercado, você fatalmente vai acabar entendendo qual é ali a companhia. E o Rui tocou no ponto, talvez seja o mais relevante, a meu ver, de todos eles. A gente precisa entender que, ainda que se avance, como a B3 talvez tenha sido a primeira publicação de inventários ali dessas decisões, se não me engano já está na terceira edição, e por enquanto sem divulgar o nome dos atos, que eu acho nesse momento mais adequado, o que a gente vai ter que entender é que o termo jurisprudência arbitral talvez não seja o melhor, né? Ou seja, o que vai fazer diferença num caso complexo como esse é o e-mail que você vai encontrar da parte falando que ela avisou a outra que existia uma determinada circunstância que não foi considerada na operação de M&A, ou um depoimento de um representante legal que falava, não, eu suspeitava que realmente havia alguma coisa ali, mas eu não tinha certeza, e como os atos vão interpretar aquilo em tribunais que são, como o Rui também muito bem colocou, a todo momento formados ali por profissionais diferentes. Então, num tribunal em que estejamos, por exemplo, eu, Rui e Guerreiro, nós podemos chegar a entendimento à luz daquele elemento fático daquele caso ou uma determinada decisão. No outro tribunal em que estejamos Rafael, Paula e eu, supostamente análogo, a gente pode chegar a um outro entendimento, né? Então, acho que essa sabedoria para lidar com essas possíveis publicações que podem
cada vez mais vir a acontecer, que eu acho que quem milita na área vai ter que ter para saber interpretar adequadamente isso, entender que o árbitro pode ter um entendimento diferente à luz dos fatos de um determinado caso, mas, de fato, ajudaria em relação a isso que o Rui está colocando. A gente está muito baseado na experiência que nós já tivemos em casos anteriores, vendo um árbitro A, B ou C atuando, e no que aquele profissional publica, tentando extrair ali um pouco de debates como esse aqui, um possível entendimento, enfim. É bastante desafiador e tem vantagens e desvantagens. Vantagem é que é realmente um processo tailor-made, né? Você está customizando ali para o seu caso, os árbitros estão se debruçando sobre o seu caso, mas, por outro lado, você tem essa incerteza, que o Rui bem colocou, de não saber muito bem ali qual vai ser o desfecho, de passar minimamente ali para o cliente algo muito concreto em termos de uma potencial resolução. Perfeito. Não sei se o Guerreiro ou o Rafael querem falar a respeito, mas eu teria uma perguntinha aqui, eu vou ser bem rápida, só para não deixar passar uma pergunta que eu acho que é bastante importante, e até o Felipe trouxe no comecinho da explanação dele, ele jogou uma bomba de fumaça e saiu, né, Felipe? Que é em relação a essa polêmica de se colocar a cláusula arbitral, né, um compromisso arbitral, no plano de recuperação judicial, seja ele no plano de recuperação judicial ou extrajudicial, em recuperações extrajudiciais, que acho que a gente tem ainda uma polêmica ainda maior, né? Para saber quem é que se vincula a essa cláusula e, especificamente no caso dos credores que não aprovaram o plano, mas se submetem a ele em razão da votação da maioria. Então, se vocês puderem comentar isso, acho que o Guerreiro também já escreveu sobre isso, mas o Felipe mencionou, o Rafael também no artigo dele, por favor. Quer falar, Rafael? Realmente é uma temática importante, né? Quando nós falamos na recuperação judicial, teoricamente você tem um instrumento de maior força jurídica do que uma recuperação extrajudicial. Então, surge, obviamente, essa questão. Há um enfraquecimento ou não, caso você acolha esse pedido? Acredito que, assim, infelizmente, a comissão ela vai ser obrigada a seguir essa decisão. A partir do momento que você tem essa cláusula anterior e você tem algumas tratativas no âmbito da recuperação, e havendo essa transição dentro da empresa, tendo toda uma composição nova, essa nova composição tem sim que se submeter àquilo que foi pactuado, a levar aquela discussão para uma Câmara Arbitral, porque isso já havia sido previamente convencionado. Essa lei nova veio justamente trabalhar sobre essa questão. Obviamente, quando você fala num pedido de recuperação extrajudicial, você tem um grau de cogência, digamos assim, um pouco menor do que a recuperação judicial, tendo em vista as inúmeras tratativas e os elementos previstos pela Lei 11.101 de 2005. Obviamente que dá mais segurança jurídica para uma empresa você ter uma recuperação judicial e ter a discussão, ou seja, ser pacificado no sentido, sim, essa controvérsia nós iremos levar à arbitragem e essas outras questões nós seguiremos trabalhando junto ao juízo recuperacional. Mas, como bem apontado pelo Dr. Rui, é uma questão muito importante. Você ter uma cláusula compromissória, e às vezes você não sabe, a questão de confidencialidade, você não sabe quais são os valores envolvidos naquela transação, muitas vezes não é levado a público, isso pode impactar o mercado de um ponto de vista negativo, no sentido de onerar muito a empresa, a companhia como um todo, dado que o mercado de capitais ele é muito volátil, ele oscila muito. Então, se você sabe que tem um processo e, de repente, de um dia para o outro, tem uma condenação por meio de uma sentença arbitral de milhões, vamos dizer assim, 30 milhões, 40 milhões em face de uma determinada companhia, isso vai ter um prejuízo, digamos assim, no mercado de capitais. E as empresas não gostam desse tipo de surpresa. E muitas vezes, como a arbitragem é um procedimento novo e de direitos disponíveis, e nós sabemos que, teoricamente, você está escolhendo uma pessoa mais bem preparada, que vai lidar com a situação e vai de encontro ao que você espera. Mas como a decisão fica a critério do árbitro, pode haver divergência,
como bem colocado pelo Guerreiro, e um corpo de árbitros pode decidir um sentido e ao passo que outro em sentido diverso. E, às vezes, isso pode fugir do que a empresa como um todo estava esperando. Então, é importante que todos esses riscos sejam devidamente mapeados, né? E sempre quando vem essa gestão, essa nova gestão, a nova gestão, muitas vezes, ela quer derrubar questões que foram previamente definidas pela gestão anterior e seguir de agora em diante com esse novo entendimento. Mas, a partir do momento que você já tem a empresa, a gente está falando no cenário da empresa e não dos gestores, quando a empresa já firmou um compromisso com uma outra empresa, que aquela controvérsia dele seria levada via arbitral, já restou decidido. Ainda mais agora, por força desse novo parágrafo 9º, fica claro que sim, o entendimento é no sentido de que deve ser levado, né? Então, vai haver, nesse primeiro momento, sim, essa discussão sobre, se for recuperação judicial, a probabilidade de não ter discussão é menor, se for recuperação extrajudicial, provavelmente vai ter mais discussão, mas fica aí o bom senso e são aspectos que nós veremos aí as cenas do próximo capítulo, que realmente vai ter dúvida e vão ter discussões acerca dessas questões. Obrigada, Rafael. Acho que o Guerreiro vai falar, né? Obrigada. Não, perfeito. Eu vou tentar juntar as duas questões. Eu acho que o Rui foi muito feliz no ponto que ele levantou, e é um ponto contemporâneo, né? Essa questão do sigilo. Eu considero o sigilo na arbitragem algo conveniente, não é algo intrínseco, né? Ou seja, o fato de eu violar o sigilo é o que a gente pensava no passado, ou de abrir o sigilo não ofende a sentença que foi proferida, ela produz os mesmos efeitos, né? Se alguém foi prejudicado, pode buscar indenização, etc. O sigilo também da arbitragem, acho que mais, algo que está em discussão também, é dessas medidas de apoio ou consequências da arbitragem, como execução de uma sentença arbitral, né? E o tribunal, especialmente aqui de São Paulo, está dizendo, olha, eu não vou conferir sigilo para esse tipo de coisa. Isso tem que ser público, processo judicial, ao contrário, é público na essência. E esses sigilos vêm caindo. Mas, na prática, era algo para inglês ver. Não raro, em sustentações orais, com mais de 100, 200 pessoas na sala ou na sala virtual, se mencionavam os nomes da empresa, né? E todo mundo sabia o que estava sendo discutido. Quando não, até a publicação que era do próprio judiciário, ela fazia aquela sopa de letrinhas no cabeçalho, mas no conteúdo tinha o nome das empresas. E se você procurar em mecanismos de busca na internet, você acha a decisão toda. Então, quer dizer, a gente tratava de um sigilo meio aparente, né? E, de fato, eu não sei se a gente realmente vai conseguir ter uma estrutura de precedentes para a arbitragem, né? O ministro Barroso, eu ouvi uma palestra dele quando ele era o professor Barroso, ele não era ministro ainda. Ele dizia o seguinte, olha, para sair do precedente, eu tenho que buscar algo fático. Com algo fático, eu consigo encaixar que aquela minha circunstância não está abarcada por aquele precedente, que é mais ou menos o que o Felipe falou, é uma questão fática, eu vou buscar num fato e vou dizer, olha, não estou nesse precedente. Eu particularmente acho que o árbitro ele precisa se esforçar muito para cair nessa arapuca, para ele dizer, não vou seguir o precedente, mesmo a lei brasileira sendo aplicável. Nenhum árbitro vai fazer isso, né? Ou vai passar despercebido, ou ele vai fazer essa justificativa, olha, essa súmula que foi trazida por uma das partes, ela não se aplica por esse ou por aquele motivo, né? Já em relação às recuperações, eu acho que a gente tem um problema que foi solucionado para o direito societário, e muito bem solucionado, mas que eu acho que não tem, talvez, solução para o direito da insolvência, que é a aplicação ou não da regra da maioria para a adesão à arbitragem. No direito societário, a solução foi
alterar o 136 da 6.404 para dar o direito de recesso para aquele sócio que não concorda, né? Teve adesão da arbitragem, o sócio que não concordou pode ir embora, né? No âmbito da insolvência, isso não acontece, né? O âmbito da insolvência, se surgir essa proposta, a aprovação ela vai se basear na regra da maioria, eventualmente via crandown, qualquer coisa assim, para recuperação judicial. Para extra, parece algo um pouco mais grave, porque é um contrato, né? É um acordo que vai ser homologado depois. E se eu estou sendo tragado pela decisão da maioria, eu posso estar ofendendo o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Porque eu não fiz a minha opção pela arbitragem, eu fui tragado pela regra da maioria. E isso, para insolvência, sinceramente, eu não sei como resolver. Para o direito societário, foi tranquilo, já se falava há muito tempo do direito de recesso, não estava na lei, depois, em 2015, foi colocado. Perfeito. Acho que é o ponto que ninguém sabe ainda como sair, né, Guerreiro? Tá um pouco difícil essa discussão. Vou abrir para o Felipe aqui, ver se ele tem uma solução para a gente. Muito rapidamente, só para não dizer que eu joguei o tema e saí correndo, né, Paulo? Eu acho que a colocação foi muito pertinente, tanto do Rafael quanto a do Luiz. Eu tenho duas preocupações. Eu sempre manifesto o entendimento de que é possível incluir a cláusula compromissória no plano de recuperação, mas que talvez não seja desejável. Apesar de sempre estudar o tema, sempre defender, fica aqui a menção ao artigo do José Emílio Nunes Pinto, em 2006, sobre o tema, onde ele já mostrava que a celeridade da arbitragem poderia, sim, ser benéfica para resolver controvérsias decorrentes da execução do plano de recuperação, mas eu, particularmente, acho que não seria desejável. Por quê? Primeiro, pelo motivo que o Guerreiro colocou. A lógica societária, a meu ver, não deve ser aplicável aqui para resolver esse impasse na recuperação, mesmo na recuperação judicial, tá? Eu acho que ali não é o princípio majoritário que vai fazer prevalecer e vai fazer autorizar a imposição a uma parte que não concordou com a arbitragem aquele meio de resolução de disputas. Quem participa de uma sociedade sabe que aquela é a regra do jogo. Agora, quem é dragado, entre aspas, por um processo concursal não concordou em participar daquela regra do jogo, né? Eu acho que aqui a origem, a dinâmica é diferente, não nos permite fazer essa analogia. E uma outra preocupação adicional é exatamente com as matérias, aí sim, talvez inarbitráveis, né? Em que sentido? Eu vou ter que discutir os efeitos de um descumprimento de uma obrigação do plano. E um pedido que pode ser feito a quem vai decidir o caso é a convolução em falência. O árbitro pode decretar a falência, pode decidir pela convolução em falência. Então, acho que a gente pode começar a entrar numa zona em que a gente vai ter mais problemas do que soluções. Não obstante, eu reconheça as possíveis vantagens da arbitragem para a resolução de disputas de um plano de recuperação, celeridade, especialidade de quem vai decidir, etc. Mas eu tenho receio que, na prática, questões como essa, isso não é arbitrável, eu vou formular um pedido também de reconhecer o descumprimento da obrigação e de convolar em falência. Então, o árbitro vai reconhecer o descumprimento e depois manda para o juiz só assinar e convolar em falência. Então, parece que pode haver ali uma zona de incertezas, pelo menos nesse momento, né? A gente avançou tanto em outros temas, pode ser que daqui a 1, 2, 3 anos eu volte aqui, se convidado for, para mudar meu entendimento, mas a minha inclinação inicial é essa. Eu acho que é possível, mas talvez não seja desejável. Perfeito, Felipe, obrigada. Como o Rui disse, a gente podia passar a manhã toda aqui discutindo os temas, né, relacionados à insolvência, M&A, arbitragem, mas a gente tem hora, né? O Rui também tem horário, eu prometi para ele aqui que a gente ia encerrar no horário. E então, rapidamente, queria fechar agradecendo a participação de todos vocês, agradecendo, na verdade, também a OAB por nos proporcionar aqui esse espaço para o debate e, enfim, parabenizando pelos artigos e pelas exposições. Espero encontrá-los em breve pessoalmente e que a gente possa trocar outras ideias a respeito desses temas. Obrigada a todos. Perfeito. Obrigado. Eu agradeço também o pessoal aí que está na secretaria, que deu o apoio aqui para a realização do evento.
Espero revê-los em breve e, assim que possível, vamos ver se marcamos aí também um encontro. Combinado. Agradeço, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Paula, Bom dia pela a todos. condução. Obrigado. Até Parabéns. mais, eu que agradeço. Obrigado, Paula. Obrigado a todos. Abraços. Tchau, tchau.